Caros telespectadores, meus amigos, conhecidos, não conhecidos, uma boa tarde. Hoje, 17 de abril de 2025, namastê. Eu decidi gravar esse vídeo para colocar no meu canal no YouTube. É o primeiro vídeo que eu estou gravando e abri o canal recentemente. E decidi vir a este lugar, que é um lugar tranquilo, retirado, porque onde eu estou morando é um lugar de muito ruído. Moro ao lado de uma avenida e lá passa muito carro, passa uns 4, 5 carros por minuto, desde 5 horas da manhã até meia-noite, né? Então é muito ruído e eu então decidi vir aqui, porque é um lugar tranquilo. Eu sempre venho a esse lugar para meditar, né? Gosto de vir aqui, ficar algumas horas, de vez em quando. E eu estava morando em outra cidade e eu me mudei para cá e a minha casa está à venda, né? E até que eu venda a minha casa, vendendo eu pretendo comprar um terreno aqui, construir a minha casa nessa cidade. A cidade aqui é Varginha, a cidade do ET. Então, mas enquanto eu não consigo vender minha casa, eu tenho que morar neste lugar, que é provisório, né? E para fazer esse trabalho de gravação, a gente precisa de um lugar tranquilo, um lugar mais sem barulho, sem ruído. Mas eu pensei num tema, né, para esse vídeo, o meu primeiro vídeo, né, do canal no YouTube. E o tema que eu escolhi, cujo título é As Ovelhas e os Cães. Então, fazendo a metáfora, né, quero aí fazer uma metáfora de comportamento, né, de um rebanho de ovelhas e grupo de pessoas. As pessoas, os seres humanos vivem em grupo, eles se comportam, né, em grupo. E eu estive refletindo, fazendo uma comparação, né, como se comporta o rebanho, um rebanho de ovelhas. Então, há grupos de pessoas, naturalmente, acho que quase todos os grupos se comportam como rebanho mesmo, né? Aliás, é dado esse título no cristianismo, né, aos fiéis seguidores de uma igreja, é dado o título de rebanho. O rebanho que tem um pastor que guia as ovelhas, né? E é uma simbologia muito interessante. Mas eu penso o seguinte, um rebanho, né, e o rebanho de ovelhas, como muitas vezes os seres humanos se comportam em grupo, como um rebanho, não tem muita consciência de individualidade, eles se comportam coletivamente. O rebanho de ovelhas, eles sempre agrupados, né? Segue o pastor, ouve a voz do pastor, mas não tem muito apego ao pastor, muitas vezes. Algumas ovelhas são mais amigas, mais próximas do pastor, mas a maioria segue pelo rebanho. E quando algumas ovelhas se debandam e saem por algum motivo, por se assustar com a vinda de alguma ameaça, né, o lobo, por exemplo, basta algumas ovelhas se debandar e as outras vão todas atrás, saem e vão embora. Então, o ser humano parece que se comporta em rebanho, né? Um grupo mais ou menos parecido com ovelhas mesmo. Não tem, quem vive em rebanho, consciência de rebanho, não tem muita consciência de indivíduo, né? Aliás, as ovelhas, nós sabemos, diz que as ovelhas elas não enxergam muito longe. A visão das ovelhas, de uma ovelha, vai até 8 metros. Então, por isso, elas seguem o pastor mais ouvindo a sua voz, né? Mas aí eu penso o seguinte, junto ao pastor, no rebanho,
Existem também os cães. Os cães são animais já mais próximos ao pastor, mais inteligentes, mais conscientes. Os cães são verdadeiramente amigos do pastor e jamais abandonarão o seu pastor, o seu dono, né? Estão ali para, além de amigo, para ajudar, para trabalhar, ajudar inclusive no pastoreio das ovelhas. Quando alguma ovelha começa a sair, desgarrar, vai lá um cão e dá um jeito de trazê-la. Late, né, intimida a ovelha e ela volta novamente ao rebanho. Os cães estão sempre ali com o pastor. Os cães jamais se debandam. E um cão jamais abandona o pastor. As ovelhas podem até abandonar o pastor por alguma razão e o pastor precisa ir atrás, trazer o rebanho, trazer alguma ovelha de volta. Mas o cão não, o pastor não precisa se preocupar com os seus cães. Qualquer deles pode ir onde for longe, eles voltam para a presença do seu dono, que é o pastor, onde ele estiver. Então, eu acho interessante assim o comportamento do cão. O cão ele é o animal mais amigo, mais fiel, de que se tem exemplo. Então eu acho que nós precisamos evoluir, crescer e não viver assim eternamente como ovelha, né, em consciência de rebanho. O rebanho é importante enquanto o ser humano é ovelha. A ovelha é um símbolo espiritual muito interessante, né, que simboliza a humildade, né, a docilidade. Uma ovelha ela é mansa, é dócil, está sempre disposta a ouvir, a seguir o pastor, para onde ele as conduzir. É interessante. Mas há aquelas pessoas que são mais evoluídas, que têm mais consciência, têm consciência de indivíduos, né, como os cães, mas que são amigas do pastor, né, mais do que as ovelhas. Então, exemplo de que quando a gente evolui, toma realmente a consciência de quem é o nosso Senhor, né, de verdade, a gente estará sempre com Ele, seguindo-o e jamais o abandonará. Mas junto ao rebanho existe um terceiro tipo, terceiro tipo de animal também, que é o bode, né? O bode ele vive entre as ovelhas, né, no rebanho também. Quase sempre não são menos numerosos, são alguns. E o bode ele é mais inteligente do que a ovelha, né? Mas ele não tem muito espírito de rebanho, não. Digo assim, o bode ele é mais oportunista, né? Está no rebanho porque é bom para ele acompanhar as ovelhas. Ele vai pastar junto com os bodes, as cabras, né? Os cabritos, né? Que são os filhotes. Então estão ali. Se as ovelhas debandam, eles às vezes nem vão atrás, né? Eles têm mais coragem do que as ovelhas, são mais ousados. O bode é o símbolo do indivíduo orgulhoso, arrogante, né? Que autossuficiente, né? Eles não são lá muito apegados ao pastor, também não, né? São mais individualistas. Assim há muita gente num rebanho também, num grupo de pessoas que se comporta como bodes e cabras, né? E assim, como a Bíblia, né? A Bíblia sempre tem uma ideia, uma figura assim meio negativa, né, do bode, que até em Mateus 25, 31, 33, lá fala, diz que Jesus disse, quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas ficarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. Esse simbolismo. Bom, eu quero dizer que eu pessoalmente não tenho nada contra o animalzinho, né? A criatura bode, são, né, tão bonitinho, tão interessante. Isso é simbolismo, né? A Bíblia frequentemente se refere ao bode, assim, uma figura meio negativa. O bode é associado, assim, às vezes ao lado negativo, né? E várias figuras, né? Várias
várias figuras de linguagem, mas isso é só uma metáfora, né? Um simbolismo, porque, claro, num rebanho as ovelhas fisicamente são diferentes dos bodes, são diferentes dos cães, mas quando eu me refiro a essas três espécies, esses três tipos de pessoas, as pessoas, seres humanos, aparentemente são todos iguais, todos são seres humanos, mas eu me refiro à pessoa interior, ao indivíduo. Há indivíduos que se comportam como ovelhas, há indivíduos que se comportam como cães e há indivíduos que se comportam como bodes, né? Então, é interessante refletir sobre isso, né? E é importante entender que a nossa caminhada a nossa caminhada evolutiva é o que é o sentido da vida, é o que conta. Precisamos caminhar, evoluir, porque há uma ideia, de modo geral, que a ovelha, que o ser humano tem que ser sempre ovelha, sempre em rebanho, que todos vão chegar ao céu, à salvação, como rebanho, né? Eu já penso que o ser humano tem que evoluir, transcender, crescer, no meu ponto de vista, se tornar como cães. São seres assim, inteligentes, amigos, fiéis do seu Senhor, e não como bodes, né? Os bodes, eles são assim meio, né, estão no meio do rebanho, mas são mais oportunistas, né? São mais individualistas, e não estão muito com o rebanho também, nem muito também com o pastor. Mas tudo existe, né? Está aí. E mais uma vez quer dizer que eu não tenho nada contra os bodes. Eu não tenho nada contra animal nenhum. Todos os animais são criaturas de Deus, né? São só figuras de linguagem, né? Simplesmente uma ideia metafórica, né? Bom, esse primeiro vídeo que eu estou gravando aqui, agradeço pela atenção, né? Por quem tem assistido até aqui. E até um próximo vídeo. Uma boa tarde para todos e namastê.